Gravando. Pode compartilhar, por favor? Agora sim. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou professora dos cursos da saúde da Unicuritiba e juntamente com a minha aluna Josiane Carolina da Silva, nós vamos apresentar o trabalho Promoção da Saúde através do uso racional de plantas medicinais, uma troca de saberes entre a comunidade e a universidade. Esse trabalho, ele foi desenvolvido por uma equipe de alunos e professores, a Josiane, que juntamente comigo irá apresentar, Gabriele Wessug, Eliane Maria, Jaqueline Duda Bueno, Camila Aparecida de Souza, Elisa de Castro, e foi orientado pelos professores Nelson Morini e por mim, Fernanda Bovo. Bom, o uso de plantas medicinais, ele data desde a Idade Média, né? Então, o uso para tratamento de saúde, discriminação de doenças e tudo mais, ele é muito importante. Acontece que entre o uso racional de plantas e a utilização adequada e a utilização indiscriminada de plantas medicinais tem uma grande diferença, né? A fitoterapia em si, ela é o uso de plantas medicinais apenas para fins terapêuticos, com propriedades medicinais comprovadas, com a parte da planta utilizada adequadamente, com dose, com posologia, assim como nós temos na alopatia. Só que, sabidamente, a fitoterapia ela tem menos efeitos colaterais do que a alopatia. Então, os fitoterápicos, eles têm menos efeitos colaterais do que os aloterápicos. Assim, esse trabalho, ele primou pelo uso de avaliação do uso de óleos medicinais, óleos essenciais, frutos de plantas medicinais, em pacientes que são atendidos pela Associação de Cadeirantes Paranaenses. Então, esses pacientes, fruto de projetos anteriores, nós verificamos, através de visitas e entrevistas com eles, que eles têm principalmente os cadeirantes, eles têm muitas dores, muitos problemas do sistema nervoso central. Então, foi indagado, será que o uso de plantas, né, o uso racional para eles seria adequado? Como nós poderíamos melhorar essa qualidade de vida desses pacientes? Então, esse projeto, ele visou proporcionar uma avaliação da literatura sobre quais as principais plantas que poderiam ser utilizadas, quais os óleos essenciais utilizados e se a aromaterapia seria adequada para esses pacientes. Boa tarde, meu nome é Josiane. Então, o uso dos óleos essenciais, eles são compostos orgânicos, né, produzidos a partir da extração de ativos naturais de origem vegetal, onde são voláteis e hipofílicos, né? Eles têm o efeito desses óleos utilizados na aromaterapia, que é uma técnica natural que utiliza aroma e as suas partículas liberadas por esses óleos para estimular diferentes partes do cérebro, onde produz um efeito fisiológico que ameniza problemas físicos e emocionais, aliviando a ansiedade, a insônia e as dores desses pacientes, restabelecendo o equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Ou seja, o óleo essencial, ele tem o poder de curar e prevenir doenças. O motivo desse projeto de extensão é o maior problema relatado por esses cadeirantes, né, esses pacientes, são as dores musculoesqueléticas, que são os problemas mais comuns relatados por eles, né? Portanto, o desenvolvimento dessa pesquisa desenvolveu uma pesquisa que aborda essa população vulnerável, né, para estar auxiliando na reclamação que eles têm com relação às dores. O objetivo desse projeto de extensão é investigar o potencial desses óleos essenciais que vem dessas plantas, potencial terapêutico, na manutenção da saúde e do bem-estar no tratamento dessas dores musculares. E realizar, assim, uma parceria entre a universidade e a comunidade
proporcionando relacionamentos mutuamente benéficos, nos quais tanto a instituição de ensino superior quanto a população podem se beneficiar, né, dessa necessidade de aprender e evoluir, expressando, assim, esse desejo de crescimento. Bom, é válido lembrar que esse trabalho é fruto de continuação de outros semestres, né, de projetos de extensão. Então, os projetos anteriores, nós fomos às associações, fizemos entrevista aos cadeirantes, verificamos quais são as principais queixas de saúde deles e tentamos, então, correlacionar com o uso racional de plantas medicinais. Então, essa etapa que foi realizada agora, na tentativa de verificar quais as plantas que são utilizadas como aromaterapia, é uma etapa importante e que deu continuidade e ainda teremos outras etapas que continuarão para desenvolvimento do projeto. Então, assim, foi realizada uma revisão bibliográfica, né, na literatura, através das bases de dados da PubMed, da Cielo, do Google Acadêmico e da Academia Edu, no primeiro período do primeiro semestre de 2022, onde foram avaliados 45 artigos, utilizando as palavras-chave óleos essenciais, aromaterapia, deficiente físico e dor muscular. Então, o critério de avaliação dessa pesquisa era encontrar justamente esses óleos essenciais que fossem benéficos com o poder de analgesia, né? A via de administração deles era importante, o baixo efeito colateral e o potencial terapêutico na população vulnerável. Assim, a gente selecionou 5 óleos essenciais: o óleo de alecrim, a arruda, a hortelã-pimenta, a sucupira branca e a lavanda. Aqui na primeira tabela, a gente tem a via de administração dos óleos essenciais, onde pode-se notar que o alecrim e a sucupira branca são a principal via de administração deles, é a inalação e a via oral, né? E a arruda somente via oral. Nessas pesquisas foram constatados que a mais benéfica seria a via oral, a lavanda e a hortelã-pimenta como inalação. Aqui, nos principais componentes, a gente pode notar que a hortelã-pimenta, ela é rica em mentol, onde o componente específico para broncodilatação. E a lavanda tem o linalol, que é um excelente sedativo. Aqui no nosso gráfico, a gente pode avaliar que a classificação dos óleos essenciais. Aqui, esse gráfico foi separado por cores para melhor visualização dos compostos do óleo essencial. A sucupira branca é a classificação amadeirada, pois ela é extraída das sementes das plantas. O alecrim, a arruda e a hortelã, ela é de classificação herbal, onde a sua parte principal da planta é a folha, né? Por isso ela é herbal. E a lavanda é das flores, onde é a parte mais aromática das plantas, por isso que ela é extraída das flores. E a gente pode reparar que aqui nessa parte menor do nosso gráfico, que o uso dos óleos e o benefício sobre eles, né? Todos eles a gente escolheu de forma específica, por quê? Porque todos eles têm ação anti-inflamatória, né? A arruda, o alecrim, a hortelã, todos eles têm ação anti-inflamatória e analgésica, né? Também a nossa lavanda, que é o nosso principal objeto de estudo nesse projeto de extensão. O nosso forte candidato para o nosso próximos passos do nosso projeto de extensão. Bom, como conclusões, a gente pode dizer que os dados que foram encontrados sobre os óleos essenciais nos mostram que ele tem propriedade importante que podem ser utilizadas principalmente nessa população vulnerável, mas que ainda alguns estudos são importantes.
É importante lembrar que o projeto ainda continua, né? As próximas etapas provavelmente seria a utilização desses, né, a proposta da utilização desse óleo, principalmente o óleo de alã, talvez o óleo de lavanda mesmo, por via tópica, né, nos pacientes, e avaliação da melhora da qualidade de vida. Né? Outro dado importante é que esse trabalho ele foi apresentado na Jornada de Saúde da Unicuritiba, onde, na forma de pôster, onde a certificação estará em anexo. Gostaríamos de agradecer ao Grupo Ânima pela possibilidade de realizar esses projetos, a Associação de Cadeirantes do Paraná, por nos abrir as portas, e eu, especialmente aos meus alunos, pela desenvoltura do trabalho. Obrigada.